Quando a gente fala a respeito do Mar da Galileia, nós falamos de uma situação, por exemplo, de um mar que ele também é chamado de Lago de Tiberíades ou Lago de Genezaré. A gente está falando de uma extensão de água de aproximadamente 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Por isso que alguns até chamam de Mar de Tiberíades, porque era uma extensão de água muito grande. E dentre as características desse local está o fato de que havia, talvez por causa da sua localização, era um ambiente muito suscetível a grandes ventos. O termo aqui fala, quando ele cita a questão de tempestade, de um grande movimento daquele lugar onde eles estavam, cita até a condição como se fosse de um redemoinho muito grande, meio que quase que um furacão acontecendo ali em alto mar, onde os discípulos estavam. Era um local extremamente perigoso, conhecido dos discípulos, que eram alguns deles pescadores, que foram criados naquele ambiente ali e sabiam que eles estavam correndo um grande perigo ali. Só que o texto ele tem uma característica que é um tanto quanto inusitada. Jesus está com eles no barco e o texto diz que Jesus dormia um sono profundo. Ou seja, Jesus após ele passar um período pregando, evangelizando, curando, fazendo os milagres, agora eles estão dentro do barco e o Cristo, que é o Senhor de todos, estava ali cansado e dormindo como uma pedra. Só que o barco balançava de tal forma e a tempestade batia no barco e era uma situação tão calamitosa, tão preocupante, que os discípulos entraram em grande desespero. Só que, você conhece alguém que dorme profundamente, pode acontecer um terremoto em volta, e a pessoa não acorda? Era mais ou menos essa situação em que Jesus se encontrava, dormindo profundamente. Agora, uma pergunta que eu te faço é: você conseguiria dormir calmamente, sabendo que poderia passar por uma tempestade? A ideia aqui é que nós entendemos que Jesus conhece os planos, os propósitos do Pai. Mesmo em meio da tempestade, ele descansava. E essa mensagem, ela nos ensina diversas lições a respeito de como a gente deve lidar com essas situações de dificuldade da vida, de tempestades, de maremotos, de terremotos, de furacões, de situações que fogem ao nosso controle. Porque certamente quando algo está nas nossas mãos, a gente sabe que consegue resolver por si só. Mas quando algo foge do nosso controle, é exatamente aí que Deus revela o nosso coração. Então essa mensagem, ela fala sobre isso, sobre quem é esse. Então as tempestades revelam não apenas a fragilidade do nosso coração, mas sobretudo a grandeza do nosso Salvador. O texto começa com uma ordem de Jesus e um chamado a uma confiança necessária. O verso 22, vamos ler novamente o verso 22, para dissecarmos esse texto de forma bem precisa naquilo que acontece na história. Leamos. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. O texto começa exatamente com uma ordem de Jesus. O termo aqui, no hebraico, é diatomen. Jesus fala, passemos. Significa que é uma ordem inclusiva. Ou seja, ele está dizendo, vamos juntos passar. Ele não está dizendo, como por exemplo em Mateus 14,
que ele fala, vai vocês e eu vou depois. Para quem se lembra da passagem de Mateus capítulo 14, acontece uma mesma situação de tempestade, onde os discípulos estavam em um barco, só que Jesus fala, vocês vão na frente, eu vou depois. Começa a tempestade, o negócio fica feio, Jesus aparece andando sobre as águas, chama Pedro, Pedro fala, quero ir até o Senhor, vai andando sobre as águas, submerge, o Senhor pega Pedro pela mão, leva, coloca no barco, a tempestade acalma, e no final eles falam, no Mateus 14:31, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Diferentemente, uma outra passagem, uma outra situação, uma outra circunstância, eles agora estão novamente no barco, uma tempestade terrível acontecendo, os discípulos desesperados, só que a diferença agora é, Jesus estava onde? Onde que ele estava? No barco com eles. Só que Jesus estava dormindo como uma pedra no barco. A ideia para nós aqui é que Jesus, ele quando manda com que eles sigam no barco e vá junto com eles, ele diz, nós vamos passar e vamos passar juntos. Jesus chama aqueles discípulos para uma prova, mas ao mesmo tempo que ele os chama para a prova, ele está no barco. Para nós é muito interessante, na nossa vida, sem Jesus, a gente passa pelas tempestades, tenta se segurar numa coisa, em outra coisa, cada hora a gente tenta ali dar o nosso jeito, as nossas formas de tentar realizar as situações, os problemas, mas quando nós estamos em uma situação onde Jesus entrou na nossa vida, Jesus está conosco agora no barco da nossa vida, é diferente. Só que para nós é muito interessante porque às vezes a gente acha que Jesus está dormindo. Espera aí. É vento, é onda batendo, é relampagando, né? Como fala o menino na internet lá. É relâmpago para todo lado. Cadê Jesus? Pode estar em silêncio. Pode parecer que Cristo está omisso em relação à situação. Mas Jesus está exatamente onde? No barco. Jesus está conosco, irmãos. Por mais que pareça estar em silêncio, por mais que está tudo acontecendo, um turbilhão de coisas à nossa volta, Jesus está conosco. Isso é o que dá segurança à nossa alma. Isso é o que nos mantém caminhando. Leon Morris, ele diz que se o Senhor ordenou a travessia, então não havia possibilidade real de perecer. Mas a fé dos discípulos ainda não compreendia isso. Vocês acham que Jesus ia entrar no barco para morrer? Não. Quando Jesus os manda seguir a viagem, é porque de fato ele sabia que ali havia o propósito. Tem momentos, situações que a gente não entende por quê, mas há a permissão de Deus, até mesmo quando a gente passa pelas tempestades. Então, quantas vezes nós nos esquecemos que Cristo está conosco? E Ele de fato está conosco. Versículos 23 e 24, ele vai falar do medo dos discípulos. Vamos analisar agora, na perspectiva dos discípulos, o contexto da situação. Versos 23 e 24. Leamos. Enquanto navegavam, ele adormeceu, sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas, tudo cessou e veio a bonança.
né? O versículo 23, então, ele aponta o contexto onde Jesus dormia. A gente tem aqui um relato da humanidade real de Cristo. Jesus é humano, totalmente humano. Diferente do que os gnosticismos acreditavam no primeiro século, muitos deles defendiam a ideia de que Jesus não era um ser de carne e osso, que não tinha as mesmas condições dos seres humanos, que ele era apenas um ser num plano espiritual. Jesus era plenamente humano. Então a humanidade do Filho aqui é real. O verbo que indica um sono profundo, porque Jesus dorme consciente da vontade do Pai. Olha como é importante a gente pensar nisso. Você tem consciência de que Deus é seu Pai? Amém? E quando a gente tem essa consciência, nós aprendemos a descansar no Senhor. Esse é o fator. Esse é o fator importante da nossa fé. Nós estamos falando de um Deus que é nosso Pai. Não importa o que a gente vai passar, mas o que importa é o cuidado. E aqui ele fala sobre essa tempestade, no verso 23. Sobreveio uma tempestade de vento. Significa então um redemoinho de vento. Uma violenta tempestade, quase como que um furacão. E ali eles entram em desespero. Quando eles entram em desespero, eles tinham a consciência de que quem estava no barco com eles era Jesus, que era o Rabone, o mestre, o rabi deles. É assim como o judeu chama os seus mestres. Jesus era, então, na visão deles, aquele homem que veio com um plano messiânico de uma tomada de poder, onde ele sentaria no trono de Davi. E é muito interessante porque os judeus hoje em dia, eles não entendem que Cristo é esse Senhor, Criador, o Messias judaico. Ele não vem como um plano, um propósito espiritual, ele vem como um propósito humano terreno. Então o Messias judaico, aguardado por eles ainda até os dias de hoje, é um Messias davídico, um rei humano, que governaria e sentaria um trono humano, temporário, físico. E eles então tinham essa ideia de que esse mestre, esse Jesus que estava agora com eles, os conduziria para um reinado material, humano, passageiro. Só que, quando eles começam a gritar desesperadamente: mestre, mestre, estamos perecendo. Matthew Henry, ele diz que Cristo pode parecer dormir quando as nossas aflições estão mais agitadas, mas nunca deixa de cuidar dos seus. A verdade é que Jesus está no controle de todas as coisas. Esse é o ponto. Às vezes a gente olha algumas situações da nossa vida e o nosso lado humano, o que ele faz quando a gente perde o controle? Por causa do nosso lado humano, a gente recorre à nossa carne. Não é assim? E olha como é interessante. Quando você sofre alguma aflição, você pode sofrer uma injúria, um ataque, seja onde você estiver, qualquer lugar, por pessoas até próximas a você. Você pode sofrer por causa de perdas, dores da alma. O que isso vai revelar? A sua fragilidade humana. E aí, quando a sua fragilidade humana entra em cena, revela a tua carne. O que a gente faz quando a nossa carne aparece? A gente mostra o nosso pior lado. Esse é o fato.
quando a gente deixa de confiar que Jesus é aquele que está no barco e nós entramos em total desespero, o que entra em cena, infelizmente, em muitas situações, é o pior de nós. Por isso que eu disse, essa passagem, ela é sobre Jesus, mas essa passagem também revela quem nós somos no momento do desespero. Quem é você quando você não tem mais forças? Quem é você quando as situações que se apresentam diante de você fogem do teu controle? Não é? Alguns vão esbravejar, chutar a cadeira, xingar, falar tudo aquilo que está por causa do desespero da sua alma. Tem pessoas, por exemplo, que vão começar a questionar Deus. Deus, por que isso aconteceu? E grita e diz coisas absurdas contra Deus. Porque revela a insegurança da nossa alma quando as coisas fogem do nosso controle. Então essa passagem ela vai revelar, de fato, que a nossa fragilidade ela aponta para o pior de nós. Mas mesmo diante dos nossos escorregões, e quando a gente está desesperado e parece que Jesus está dormindo, que Ele não está ouvindo a nossa oração, a gente tem que correr para Ele e clamar. Amém? O que eu estou dizendo aqui, olhando para esse texto, por mais que pareça que você está sozinho, Ele está ali, no silêncio. A gente não canta, no silêncio tu estás, não é? Ele está ali no silêncio, revelando. E no momento do clamor, Ele se levanta e Ele resolve o problema. O que é muito interessante agora, verso 24. Olha o que o texto diz, lendo a primeira parte. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E aqui, eu acho muito interessante. Parece que Jesus meio que acorda de mau humor. Não sei se sentem essa mesma vibe quando eu estou lendo o texto, eu senti isso. Olha o texto. O texto diz assim: despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Ele levantou, mandou parar tudo, acabou a confusão, mandou parar a tempestade. Por que eu falei que ele parece que ele acordou de mau humor? Olha o que ele diz para os discípulos. Olha a frase que ele diz aqui para os discípulos, verso 25. Então, lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e de admiração, diziam aos outros: quem é este? E até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem. Jesus levanta e fala, na maior calma: gente, cadê a fé de vocês? Por que vocês não... É como se ele dissesse: era só vocês falarem, cara. Acalma a tempestade. Mas para ele, que é Jesus, é fácil, né? Para nós, humanos, falhos, carnais, a gente entra em desespero. Mas o texto, ele revela o quanto Deus é tremendo. E aqui, falando um pouco sobre autoridade. Jesus é o verbo. A palavra repreendeu é o mesmo usado para expulsar demônios, como está em Lucas 4, verso 35. É o mesmo termo que ele usa para expulsar demônios. Se puder abrir Lucas 4, 35, para a gente dar uma olhadinha. Lucas 4, 35. Vamos ler?
Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. É a mesma palavra aqui no grego. A forma com que Jesus repreende a tempestade é a mesma forma que ele repreende os demônios. Olha como é interessante a questão da autoridade do nome de Jesus. Eu já tive oportunidades de ter que orar para expulsar o demônio de uma pessoa. E é uma experiência terrível. É um negócio dificílimo. Tem gente que vai falar, é psicológico. É psicológico. Irmãos, eu sei muita coisa de psicologia, tenho estudado neurociências, e eu sei o que é psicológico e sei quando é espiritual. Se tinha demônio na época de Jesus, ainda existe demônio nos dias de hoje. A gente não pode brincar com o espiritual. Não pode. Eu já vi. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu me lembro uma experiência de quando eu era membro na Igreja Presbiteriana da Penha. Tinha um senhor que morava dentro do cemitério da Penha. E quando ele abria a boca, saía do nariz dele e da boca dele barata. Mas baratinha, pequenininha. Se alguém me dissesse, eu não ia acreditar. Mas eu vi. E aquele homem, quando ele estava possuído, a voz dele era um negócio muito diferente. Não era só uma coisa qualquer. Era um negócio diferente. Eu me lembro de estar junto com os pastores orando ali para tirar aquele demônio. O meu corpo inteirinho tremia de medo, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Era terrível, irmãos. O mundo espiritual, ele existe. E o mesmo Deus que dá autoridade aos seus filhos, à sua igreja, para repreender o demônio, que muitas vezes ele age dentro da nossa casa, que muitas vezes ele está dominando a vida de pessoas até próximas de nós, para fazer o mal. Esse mesmo Deus é o Deus que repreende a tempestade pelo poder da sua palavra. Então, quando nós falamos do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, nós estamos falando de um Deus em que o poder do seu nome, a autoridade do seu nome, ela está acima de qualquer condição, seja criação, seja espiritual, seja em qualquer âmbito que exista, o nome de Jesus está sobre todas as coisas. Então o Senhor repreende pelo poder e pela sua autoridade. Então tudo está sujeito à autoridade. E quando Jesus repreende aquela tempestade, o texto diz que vem uma bonança. E a palavra bonança aqui é calma absoluta. Calma absoluta. Imagine agora, em um lugar de natureza, e você sentado à beira do lago, seus pés ali naquele calorzinho gostoso, para dentro da água, você se refrescando. Quem gosta de pescar, né? Com a varinha jogada lá, o anzol, tudo calmo. Você só ouve o barulho da natureza, dos passarinhos. Todo aquele desespero se transformou em calmaria. Quando Jesus entra em cena, não existe tempestade que resista ao poder da sua palavra. Irmãos, essa palavra é sobre como nós entendemos quem Cristo é. O milagre não é apenas uma exibição de poder,
mas um sinal de identidade. Jesus atua como o próprio Senhor da criação, não apenas para nos ajudar a suportar a tempestade, mas tem poder para trazer a paz perfeita. Deus tem poder para mudar a realidade que a gente se encontra. Deus tem todo o poder. Nós precisamos crer nesse poder. Nos momentos de desespero, mesmo que na nossa fabilidade humana nós damos lugar à nossa carne, nós precisamos correr para Jesus, clamar por Ele. Correr para Jesus e dizer: Senhor, me ajude, me salva, me resgata. Então, quando eles dizem aqui: quem é este que até os ventos e as ondas repreendem e lhe obedecem? Nesse momento, alguns comentaristas dizem que os discípulos começaram a entender que aquele que estava diante deles não era qualquer um, mas sim o Filho de Deus, o Salvador. Irmãos, nós não estamos aqui por causa de um mito religioso. Nós não estamos aqui por causa de um revolucionário. Nós não estamos aqui por causa de alguém que trouxe uma filosofia diferente para a humanidade. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Lucas, ele aponta para as naturezas de quem é esse Jesus. Então, Jesus é aquele que tem o domínio sobre a natureza. Lucas 8, 22 a 25. Ele tem o poder sobre toda a criação, porque ele é criador. No princípio ele era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus tem o poder sobre toda a criação, porque ele é Senhor da criação. Jesus tem o poder sobre os demônios, versos 26 a 39. Quando Jesus expulsa os demônios, é porque ele tem o poder sobre o plano espiritual. Irmãos, quando nós estamos aqui, nós entendemos que não existe só um plano físico, existe um plano espiritual. A Bíblia diz que o diabo é como um leão que ruge em derredor do povo de Deus, tentando tragar a nós, tentando consumir a nossa vida, destruir as nossas famílias. Mas Jesus é aquele que tem o poder sobre o plano espiritual. Declare que a sua casa pertence a Jesus. Declare que os seus filhos pertencem a Jesus. Declare que o seu casamento é de Cristo. Declare que a sua vida é do Senhor. Quem é este? É aquele que tem o poder sobre o plano espiritual. É aquele que tem o poder de salvar a sua família. É aquele que tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Porque ele é criador, então ele cria as coisas do nada, mesmo que não haja os recursos diante de você, clame a ele, porque pelo poder da sua voz todas as coisas se fazem e acontecem. Lucas ainda vai dizer, capítulo 8, versos 40 a 48, Jesus é aquele que cura as enfermidades. Jesus é aquele que cura as enfermidades. Irmãos, não existe problema que não possa ser resolvido por Jesus. Jesus é aquele que pode todas as coisas. Nós podemos confiar nele. A maior cura de enfermidade é quando ele cura o nosso coração. Porque o nosso coração é tão enfermo por causa dos nossos pecados. Quando ele cura as dores do nosso coração. Jesus é aquele que tem o poder sobre a morte. Capítulo 8, versos 49 a 56. Então Lucas organiza a estrutura desse capítulo para apresentar quem Jesus é. Jesus ressuscitou a filha de Jairo ao final desse capítulo.
Olha quanta emoção num texto só, num capítulo. Andar com Jesus é maravilhoso, porque em cada capítulo da nossa vida nós podemos esperar o seu milagre. Nós podemos esperar o seu milagre. Irmãos, eu amo pregar doutrina, ensinar a história da igreja, teologia bíblica, sistemática, grego, hebraico. Eu gosto de tudo isso na teologia. Mas o ponto principal da mensagem tem que apontar para Jesus. Irmãos, quando as pessoas se aproximam de nós, o maior bem e mais precioso que a gente pode oferecer a elas é o Cristo, que é o Senhor da nossa vida. Quem é esse? Até os ventos e o mar lhe obedecem. É o nosso Salvador. Amém?